de número 1, verso 1 em diante. Todos têm Bíblia? Se você não tiver Bíblia aí, senta com alguém que tem, é importante. Deus falou para Josué: não te aparte do livro, amém, desta lei, não te aparte, medita nele de dia e de noite. Aleluia. Você achou ali, irmãos? Salmo de número 1, verso 1 em diante diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Eu amo esse salmo, irmãos. Eu amo porque ele faz distinção. É muito claro a distinção que a Bíblia faz entre os pecadores e os justos. Entre os ímpios e os justos. Aleluia. Amém? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Diga assim: eu não sou um pecador, eu sou um justo. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Por que a Bíblia traz um ensinamento muito claro isso, irmãos? Porque o que define um homem ou uma mulher é a sua prática. É aquilo que é a sua prática de vida, o seu estilo de vida. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, vai se sujar mais. Mas os filhos são filhos, irmãos. Amém? Ele diz assim, ó, olha só no verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Eu faço parte da congregação dos justos. E se eu sou congregação de justo, eu não sou pecador. Eu não vivo na prática do pecado, ainda que por algum momento, uma circunstância, eu posso tropeçar, sim. E eventualmente eu posso pecar, mas esse não é o meu estilo de vida. Eu logo me levanto, não é a minha prática de vida. Isso não faz de mim um pecador. Amém? Aleluia. E sabe, irmãos, é tão maravilhoso isso, porque Jesus não morreu para formar uma congregação de pecadores. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar e salvar. Eu gosto, irmãos, demais, aleluia, de João 1,29. Quando o João Batista, ele pega, Jesus está vindo, ele está ali batizando no Rio Jordão, e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele resolveu tirar, não vá você querer buscar. Aleluia. Amém? Ser justo é ser justificado por Jesus. Jesus nos colocou numa posição de justiça. Amém? As pessoas confundem na língua portuguesa principalmente a questão do perfeito, da perfeição. Na língua portuguesa, a palavra perfeito é uma pessoa isenta de erro. É impecável, nunca vacila, nunca erra. Mas a palavra perfeito no hebraico, queridos, no original, onde a Bíblia foi escrita, irmãos, no grego também, significa maturidade. Amém? Então, sabe, irmãos, então aí fica mais fácil nós entendermos a palavra de Deus quando nós lemos em Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante, que diz que nós
somos santos em aperfeiçoamento. Você sabia disso? Diga assim: eu sou santo em aperfeiçoamento. Se ser santo fosse perfeito no sentido da língua portuguesa, logo não teria como ser aperfeiçoado, já é perfeito. Mas se pode ser aperfeiçoado é porque não é perfeito. Amém? Então, irmãos, ser santo é ser separado do mundo, ser separado de um império de trevas, ser separado de um mundo de pecado, irmãos, para o reino de Deus. Jesus veio para nos tirar daquele lugar, irmãos, daquele lugar de morte. Amém? Eu não ia para lá, mas eu quero ir para lá com você. Depois eu volto aqui para Salmos de número 1. Mas vai lá para Efésios. Deixa o Espírito Santo conduzir. Amém, irmãos? Aleluia. Você ama a palavra? Aleluia. Efésios capítulo 4. Você achou ali? Eu vou ler desde o versículo 9. Efésios capítulo 4, verso 9 diz: ora, que quer dizer subiu, senão também aquele que desceu até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao que, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia, conduzem ao erro. Agora, o que me chama a atenção aqui, para nós concluirmos esse ponto, irmãos, é o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aí? Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que nós fomos transportados de um império de trevas. Nós fomos separados. Diga assim: eu sou separado para Deus. Sabe, irmãos, nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Como eu amo essa palavra, irmãos. Eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. Se eu sou dele, irmãos, Satanás que se meta bobo, querer me tirar da mão dele, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso mesmo. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia. Vamos voltar? Fechamos parênteses? Você está sendo abençoado aí? Aleluia. Glória a Deus. Não tem, irmãos, não tem como jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Ou vai jorrar água doce ou vai jorrar água salgada. Não tem como. Não tem, e aí? Não, tu és santo ou pecador? Eu sou pecador. Tu és salvo? Eu sou salvo. Mas como assim? Vai entrar pecador lá no céu? Lá no céu é santo. Lá no céu é lugar de santo. No céu é lugar de filhos e filhas de Deus. Pastor, está dizendo que não peca? Não. Eventualmente pode acontecer, mas é um deslize. Eu não faço isso como estilo de vida. Eu não pratico isso. E se acontecer, eu vou me arrepender, vou pedir perdão, e eu tenho certeza, como a Bíblia diz, que eu tenho um advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se, olha só, se é condicional. Se ele falou se pecardes, é porque você pode não pecar. Você pode decidir não pecar. Amém?
Se pecardes, não se preocupa. Vocês têm um advogado diante de Deus. Jesus Cristo justo. Rapaz, pensa num advogado. Um advogado que não perde causa. Não existe causas impossíveis. Não existe causa que ele venha a perder. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos voltar lá para Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Queridos, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E a lei do Senhor não é a lei da obrigação, a lei da regra, a lei da morte, mas a lei do Senhor é a que está lá em Romanos capítulo 8, verso 2. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia. A lei do Espírito e da vida, essa é a lei que nos rege, essa é a lei que nos sustenta. Amém? Então diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No que você tem meditado, irmãos? Não precisa responder, fica só para você. Faz aquela cara de paisagem assim, para ninguém achar que é como você, amém? Mas no que você tem passado o seu dia, o que tem sido a sua meditação? Se você passar o dia inteiro meditando no problema, não pense que você vai vencer o problema. Se você passar o dia inteiro meditando no tamanho do gigante, não pense que você vai conseguir se enxergar maior do que o gigante. Agora, se você meditar na palavra de Deus, na lei do Espírito da vida, na lei da palavra, na palavra de Deus, no tamanho do seu Deus, em quem você é em Deus, você vai ver os problemas se diminuírem diante de você, dos seus olhos. Aí você começa a meditar na palavra e você começa a perceber que o teu Deus é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é um Deus que fez brotar água da rocha, é um Deus que livrou o povo de Israel, o povo hebreu lá do Egito, 400 e poucos anos, escravo lá. É um Deus que pegou Davi, irmãos, lá, o mais novo dos filhos de Jessé. Pegou ele e fez ele derrubar um gigante em que todo o exército estava amedrontado. Esse é um Deus poderoso. Aleluia. Jesus, que ele se despiu de toda a sua glória. Ele morreu, mas ele ressuscitou, desceu ao inferno, tirou as chaves do inferno e da morte, trouxe cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, se você passar o dia inteiro, irmãos, como diz aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não tem como, irmãos, você vai pisar por cima, vai ser como um rolo compressor em cima do Satanás. Você é filho, diga assim, eu sou filho. Você mulher pode falar, eu sou filha, amém? Sabe, querido, Satanás é uma criatura, você é filho. Você é maior, você está numa posição de muito superior, queridos, porque agora, além de você, o que fez você filho, foi o selo do Espírito morando dentro de você, e o Espírito Santo é Deus, e mora dentro de você. Cada vez que a circunstância se levantar diante de você, você vai levantar as suas mãos, é o Filho levantando as mãos. Amém? É o Filho de Deus, a filha de Deus, mas também o Filho, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Aleluia! Versículo 3, ele quem? O pecador? Não é o pecador, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse homem, essa mulher, é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Irmãos, aleluia. Nós estamos falando aqui, o tema é frutificando no Espírito. Nós estamos falando sobre fruto, e o tema da ministração dessa noite é o fruto do justo, amém? Nós sabemos que o fruto dá em árvore, sim ou não? Mas sabe, irmãos, se essa árvore estiver plantada numa terra seca,
Se essa árvore estiver plantada num lugar, ou ela pode até estar plantada, ela pode até ter raiz, mas se ela não tiver onde buscar o alimento na raiz dela, ela vai secar e vai morrer. Você entende? Agora, se essa árvore está plantada junto à corrente das águas, olha o segredo aí. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que desce do trono de Deus, um rio que emana a água da vida, que sacia a sede espiritual. Existe um rio, irmãos, aleluia, que alimenta essa árvore para que ela possa produzir o fruto. Agora, se eu tiver plantado no lugar errado, não vou frutificar. Mas se eu estou plantado junto à corrente das águas, aleluia, eu serei alimentado, a minha sede será saciada e eu serei uma árvore frutífera. Não tem como ser diferente. Aleluia, é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Irmãos, isso me chama a atenção. E que no devido tempo dá o seu fruto. Se você está plantado junto à corrente de águas, se você está junto à corrente de águas, vai chegar o tempo de você produzir o fruto. Não tem como você ser uma árvore de 50, 100 anos e não produzir nada. Se você está na corrente das águas, vai produzir. Tem que produzir. Aleluia. Amém? Tem que produzir. Diz assim, olha, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha. E tudo, olha irmãos, eu amo a palavra ela é maravilhosa. Os detalhes. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Agora, o que é sucesso? Será que eu tô avaliando o sucesso pelos olhos humanos ou o sucesso segundo a palavra de Deus? A Bíblia diz assim, ó, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Mas bem sucedido com base no quê? Bem sucedido com base no rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, com base na palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando do fruto do justo. Nós precisamos, algumas coisas aqui nos chamam a atenção. E nós precisamos entender, nós precisamos estar plantados junto à corrente de águas. Aleluia. Amém. E quando nós fizemos isso, irmãos, a corrente de águas, o rio, olha só, a corrente de águas é a palavra de Deus. Aqui está, irmãos, a fonte da água que alimenta a nossa vida, purifica, nos santifica, nos limpa, sacia a nossa sede. Aleluia. Não tem como, irmãos, nós somos, diga assim, seres vivos. Isso mesmo, você não é um ser morto. Ser morto não precisa de água, né? Já morreu, acabou, secou, murchou, acabou-se. Agora o ser vivo precisa de alimento. E nós somos um ser tricotômico, né? Usei uma palavra diferente agora, né? Ou seja, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas por muito tempo eu cresci, fui ensinado que eu sou corpo, alma e espírito. Inverteu. A ordem bíblica não é corpo, alma e espírito. A ordem bíblica é espírito, alma e corpo. O corpo é o último. Eu sou espírito, eu sou aquele sopro que saiu direto de dentro de Deus, quando Ele criou o homem. Eu sou aquele sopro, eu tenho o DNA de Deus. Amém? É espírito, eu sou espírito, irmão, nós somos espirituais. Ou seja, no entanto que, se você que é espírito sair desse corpo, acabou-se, o corpo, ó, pum. Não é verdade? Acabou-se. Agora, eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Essa é a ordem. Aí se eu entendo que eu sou espírito, eu vou subjugar o meu corpo e vou falar assim, o corpo, quem manda sou eu. Vamos pegar, vamos para a igreja.
Aleluia. Nós estamos falando sobre o fruto do justo e nós vamos chegar lá. Sobre isso também. Amém? Então você é árvore plantada junto à corrente das águas. Você dá o seu fruto na estação própria, no tempo apropriado. Aleluia. Deus tem grandes coisas para mim e para você, queridos. Existe um fruto do justo. Você percebe que nesse salmo mesmo, o salmista faz distinção entre o justo e o pecador. E aí ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Logo eu entendo que aquele que anda no conselho dos ímpios, logo isso não é fruto do justo, e sim do pecador. Amém? Se detém, o que ele está falando? Se detém, não está falando que você não pode ter um contato, você não pode conversar, você não pode dar uma atenção para um pecador. Ele não está falando isso, ele está falando assim, ó, aquele que se detém no caminho dos pecadores. É isso que está escrito na sua Bíblia? Nós somos luz para iluminar, irmãos. Mas é nós que devemos iluminar as trevas, e não as trevas a nós. Então quem tem que influenciar somos nós, não é os outros que têm que nos influenciar. Amém? O ímpio, irmãos, o pecador, ele tem que ter prazer em andar conosco, segundo o fruto que nós apresentamos, do qual nós somos conhecidos. Amém? Nós querer andar com o pecador com base nas obras dele, no estilo de vida dele, não mesmo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra, queridos, lá em Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Você achou ali? Malaquias 3,18 diz assim, irmãos: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem glória a Deus aí? Eita! Aleluia! Então vereis outra vez, está falando de novo, ó, vocês vão ver novamente, viu? A diferença, repita assim comigo: existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O fruto do justo, irmãos, ele vai demonstrar essa diferença, porque o justo serve a Deus. Irmãos, não tem como, irmãos, se você serve a Deus, você tem que, necessariamente, você é diferente daquele que não serve. Se o mundo olhar para você e não ver diferença nenhuma, irmãos, aí o negócio está complicado, alguma coisa está errada. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quantos servem a Deus aí? Aleluia. Se você serve a Deus, deve existir diferença entre você e aquele que não serve. E sabe o que vai demonstrar a diferença? Repita assim comigo: o fruto. Isso. A Bíblia diz: pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto a árvore é conhecida. Então o seu fruto vai demonstrar quem você é. As suas atitudes vai demonstrar quem você é. Se você serve a Deus, você é diferente daquele que não serve. Se você serve a Deus, o seu fruto é fruto de justiça, é fruto de amor, é fruto de alegria, é fruto de paz, é fruto de comunhão, é fruto de perdão. Esse é o fruto do justo. Esse é o fruto, irmão, daquele que serve a Deus. Está indo dois lá, um que serve e um que não serve. Tem que ter diferença, irmãos. E quando eu falo diferença, não estou falando só exteriormente, não. Estou falando inteiro. Amém? Desde o abrir a sua boca. Sabe, irmãos, quando você abre a sua boca, você tem que ser um atalaia, você tem que ser uma labareda de palavra. Você tem que lançar a palavra, irmãos. Quando você abre a boca, irmãos, o Espírito tem que falar através de você. As palavras que saem da sua boca, irmãos, vêm do seu espírito, precisa transformar realidades diante de você. Aleluia. Amém? O que tem saído da sua boca? Tem glorificado a Deus ou tem glorificado o diabo?
O que sai da sua boca tem enaltecido ao Criador ou tem... O que tem saído da sua boca é bênção ou é maldição? É vida ou é morte? Queridos, o que sai da boca do justo, o que sai da boca do que serve a Deus é bênção, é vida. Aleluia. Amém. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, entre o justo e o pecador. Tem diferença, irmãos, entre o pecador e entre o santo. Aleluia, graças a Deus. O Senhor me livrou, me tirou de um império de trevas em que eu era obrigado, escravizado pelo mundo de pecado, em que o imperador era Satanás. Mas eu não estou mais sobre o domínio desse imperador. Eu fui transportado para o reino de Deus, e agora nesse reino de Deus é o rei quem manda. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém? Irmãos, veja bem. O princípio da produção de frutos é o princípio da vida, ou seja, o fruto não é feito, ele cresce. Repita assim comigo, o fruto não é feito, ele cresce. Aleluia, o fruto cresce, irmãos, e nós já falamos isso, quem estava aqui na quinta-feira passada sabe muito bem disso, não vou repetir, né? Mas você sabe que o fruto, ele é uma manifestação externa daquilo que começou lá dentro. Amém? Então o fruto, ele é gerado, irmãos, ele cresce, ele é uma manifestação externa do que está acontecendo dentro. O fruto do Espírito, irmãos, é do Espírito, é de um Espírito recriado, é de um Espírito nascido de novo. Você não foi remendado, você nasceu de novo. Aleluia. Amém? Então o fruto é isso, irmãos, o fruto não é feito, fabricado. O fruto, ele cresce. O fruto é assim mesmo, ele se desenvolve. Por isso o aperfeiçoamento dos santos. Amém? O apóstolo Paulo, eu acho interessante quando ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está falando assim, ó, eu cuidei, eu cultivei o fruto da gratidão na minha vida. E isso vai crescendo, 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 e dentro do fruto possui sementes. Repita assim comigo, possui sementes. Irmãos, é um potencial gigante. Amém? Quando você começa a frutificar, irmãos, no Espírito, irmãos, se você é sensível ao Espírito Santo, começa a frutificar, não vai acabar, a semente vai ter. É só você não comer a semente, come só o fruto. A semente é para semear. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, aproveitar aqui nesse momento, quero falar a respeito da diferença. A diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Amém? Você está animado? E para falar, irmãos, da diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne, que está lá listado em Gálatas, e nós já vamos para lá, irmãos, não tem como falar desse tema também, não usar esse texto. Mas para falar sobre isso, irmãos, da diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne, nós precisamos entender que a Bíblia, ela classifica, ela nos ensina, nos demonstra 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Amém? Você quer ouvir sobre isso nessa noite? Amém. A primeira pessoa, queridos, o primeiro tipo de pessoa é o homem natural. Repita assim comigo, o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não conhece a Deus. É aquele que nunca aceitou Jesus. É aquele que o Espírito Santo não faz morada nele. É um homem natural, não conhece a Deus. Esse é o primeiro. O homem natural. Eu quero que você abra comigo lá a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Aleluia.
Amém ou é de mim? Aleluia. Ô, glória. Você é feliz? Eu falei capítulo 2, verso só o 14, amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Pronto. O homem natural, um homem que não tem conhecimento de Deus, nunca aceitou Jesus, um homem que não conhece a Deus, não tem o Espírito Santo morando dentro dele. Então, quando você começa a falar das coisas de Deus para ele, você está louco. Ele não tem. Você começa a falar de milagre, ele diz assim, está doido, está pinel, né? Ele não entende, porque ele é um homem natural, é um homem que ele não entende as coisas do Espírito, irmãos. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Primeiro homem, irmãos, primeiro tipo de pessoa é o homem natural. E para esse homem natural, irmãos, existe uma pregação, existe para ele as boas novas de salvação, ou seja, evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Poder de Deus, evangelho, boas notícias. Agora o segundo homem, ou o segundo tipo de pessoa, né, o homem, é o homem espiritual. Repita assim, o homem espiritual. Glória a Deus, o homem espiritual. Que bom que você já está aí. Vamos continuar lendo então, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Olha só, nós porém, diga assim, eu, porém temos a mente de Cristo. Que bênção, né? Aí as pessoas pegam aquele texto lá da Antiga Aliança que diz assim, os planos de Deus são maiores que os seus. Aí ele diz assim, ó, que os meus pensamentos, né? O profeta falando, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, amém? Mas aquilo lá ele está relacionado a um contexto. Ele está falando para quem aquilo? Aí eu pego, aí a igreja hoje, o crente pega e fala assim, o pensamento de Deus é outro, o meu pensamento é um, o dele é outro. Não, irmãos, ele estava falando para os ímpios lá na Antiga Aliança, e aqui está dizendo o seguinte, que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, ou seja, as pessoas que são naturais, não conseguem entender as coisas do Espírito, então não vai julgar quem é espiritual. Mas quem é espiritual, sim, esse pode julgar e julga todas as coisas, porque tem a mente de Cristo. Agora tem mais um, repita assim, qual é o outro, pastor? Aleluia. Diga assim, o homem carnal. Isso serve para a mulher também. Nós estamos falando de fruto de justo, frutificando no Espírito, o fruto do justo, amém? Aí você vai saber onde é que eu quero chegar. Quem é o homem carnal? O homem carnal, ou seja, o homem natural não conheceu a Deus, não tem o Espírito Santo, não aceitou Jesus. O homem espiritual, porém, não. Esse daí, ele já entregou a sua vida para Jesus e vive uma vida sendo sensível ao Espírito Santo de Deus. Amém? Sendo guiado pelo Espírito. Esse é o homem espiritual. Agora, quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que já confessou a Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, mas ele não é guiado pelo Espírito, ele é guiado pela carne. Abra comigo lá, já está ali, né? Mas vai para frente um pouquinho. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Viu ali? Capítulo 3, verso 1 diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ele está falando para quem aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha só, ele está falando para a igreja. Ele diz assim, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
Se o pastor hoje chamar alguém de carnal aí, será que vai ser perdoado? Será que vai realmente, né? Falar, não, pastor, né? Onde é que eu estou, né? Onde é que eu estou errando aqui? Ora por mim. Ou será que vão crucificar o pastor? Está me chamando de carnal, está me chamando de carnal. Usa até uma reação carnal para querer dizer que não é carnal. O apóstolo Paulo não estava nem aí, dizia assim, vocês são carnais. Mas o que é isso, irmãos? Carnal é aquele que é guiado pela carne, movido pela carne. Aquele que não é guiado pelo Espírito, é aquele que não é sensível ao Espírito, é aquele que não pratica as obras de justiça, as obras, ou seja, o fruto do Espírito. O carnal, ele faz o quê? Ele pratica as obras da carne. Não tem como eu frutificar no Espírito praticando as obras da carne. Porque o fruto do Espírito, lembra que vem de dentro? É do Espírito, não é da carne. Acontece que às vezes assim, a carne está tão alvoroçada, ela está tão alvoroçada, irmãos, que ela quer ofuscar, ela quer pressionar, ela quer pressionar o fruto do Espírito. Mas só que, diga assim, eu sou Espírito. Você tem que mandar, irmãos, não é a carne. A carne tem que obedecer a você. O apóstolo Paulo diz assim, eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo a escravidão, o meu corpo faz o que eu mando. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Amém? Mas tem gente que, se o corpo der um sinal, irmãos, um sinalzinho, ele nem fez muita coisa, ele só deu um sinal, né? Daqui a pouco ele deu um espirro, ele sai assim, opa, já estou resfriado. O camarada espirrou, ele já sai falando que está doente, né? Sabe, irmãos, nós precisamos frutificar no Espírito, não na carne. A carne, as obras da carne, irmãos, elas vão enredar você. Mas vamos continuar aqui para ver, irmãos. Eu falei até o 3, do 1 ao 3, né? Eu vou ler de novo. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meu Deus. Você percebe que ele está chamando ao mesmo tempo de criança e carnal? Que ele está fazendo uma alusão ali. Ele não está falando criança no sentido criança pequena. Ele está falando criança na mentalidade. Por isso que ele pode chamar de carnal. Porque imagina um barbado de 40 anos com uma mamadeira na mão. Não tem como. Né? Não pode isso. Então ele está falando assim, ó, porque ainda sois carnais, versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Diga assim, eu não sou carnal, eu sou espiritual. Ok, você falou isso, e você deve falar isso mesmo. E talvez se você não está sendo tanto assim, fale, nem que seja pela fé. Fale tantas vezes, irmãos, e coloque fé para que isso seja uma verdade na sua vida. Amém? Qual que é a diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne? O fruto do Espírito, irmãos, agora nós vamos para lá, amém? Vamos fazer isso? Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos ler esse contexto lá. Aleluia! Gálatas 5,16. Você achou? Você sabia que é o mesmo apóstolo Paulo, né? Não é outro homem, é o mesmo que está falando aqui, né? Digo, porém, agora ele está falando para outra igreja, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aí tem algumas pessoas, não, eu sou humano e só sei errar. Tem uma música assim, irmãos. Olha, eu não vou dizer por outra pessoa, vou dizer por mim, amém? Vou falar por mim, amém? Eu não sei só errar, irmãos. Eu sou guiado pelo Espírito.
Se eu errar, é um tropeço, não é uma prática de vida. Ah, mas sou humano, mas eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim e que me capacita. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em vossos corações. A Bíblia diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo, irmãos, estando em Cristo, nós podemos sim ter frutos de justiça. Fruto do Espírito. Amém? Agora, se eu alimentar apenas a carne, irmão, se eu ficar alimentando a carne, se eu não alimentar o meu espírito, não frutificar no espírito, as obras serão carnais. E aí vai ter esse tipo de pensamento. Mas não é bíblico isso, irmãos. O Filho de Deus não pode só saber errar. Não, irmãos, o Filho de Deus deve acertar. Ele foi salvo, irmãos, ele foi retirado do império de trevas para o reino de Deus. Ele foi tirado de um mundo de pecado para um mundo de santidade. Amém, Edmir? Você não sabe só errar. Se você errar é um tropeço, é um deslize, é um erro que aconteceu, mas isso não é um estilo de vida seu. Amém? Glória a Deus. Digo, porém, andar, está claro aqui, né? Mais claro que isso, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, olha só, irmãos, as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que os tais coisas praticam. Irmãos, olha só, tem alguns que falam assim, o crente não bebe, mas come. Irmãos, mas glutonaria é tanto pecado quanto bebedice. Palavras de salvação. É verdade, irmãos. E você percebe que o apóstolo Paulo ele não se contradiz, irmãos. Nós lemos os textos anteriores aqui sobre a questão da carne, e aqui ele está falando novamente, irmãos, sobre quais são as obras da carne, aqueles que são carnais. Ele diz assim, algumas vezes pensa assim, o bebedice e tal. Não, mas não é só isso. O carnal é aquele que faz, olha só, discórdia, dissensão, facção, rebelião, entendeu? Facção é rebelião, irmãos, rebeldia, né? Idolatria, está escrito isso aí? Aí quando fala em idolatria, algumas pessoas pensam que é só imagem, né, de escultura. Não, irmãos, tem muita gente idolatrando o carro, a casa, o dinheiro, a roupa. É assim, idolatra, irmãos, idolatra. Eu amo tanto o meu carro que eu não boto ninguém dentro. Idólatra. Eu amo tanto o meu carro que eu não dou carona para ninguém. Estou dando um exemplo, né, irmãos? Não, eu lavei meu carro hoje, não vou botar naquela estrada de chão lá. Eu sei que o irmão está precisando de carona, mas não vou botar lá porque eu lavei meu carro, deixei o meu carro limpo. Misericórdia, irmãos. Você está servindo, o carro está te servindo ou você que está servindo o carro? Deixa ele novinho para da hora que tu vender, quem comprar, compra o carro novinho, né? Não, você deve cuidar, amém? Deve cuidar, mas faça uso, irmãos. Faça ser um instrumento para o reino de Deus. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Você viu aqui as obras da carne? Versículo 22 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Oh, aleluia. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É tão maravilhoso ler a Bíblia com contexto, né, irmãos? Não pegar um versículo isolado. Você entende, irmãos? Olha só que coisa linda aqui. O fruto do Espírito, irmãos. Você pode ficar 2 semanas inteiras orando para que o Espírito Santo haja em você, mas se você der mais vazão à carne, ele não vai fazer. Eu vou para o monte todo dia, oro a madrugada inteira, eu jejuo 3 vezes por semana. Pode fazer isso, orar, jejuar, orar, né? Pode fazer isso, mas faça isso pela palavra. Não adianta eu fazer tudo isso, irmãos, mas as minhas obras serem obras da carne, daí não adianta. E se eu falar para você, queridos, que tem pessoas orando na carne, você acredita? Se eu falar para você que tem pessoas, inclusive, jejuando na carne, você acredita? Mas como isso, pastor? Jejum é contra a carne, é um negócio, pode até ser, mas está passando fome à toa. Porque a intenção está errada, o propósito está errado, a motivação está errada. Está agindo mais pela carne, pela consciência da carne, do que pelo Espírito. Porque se eu orar, irmãos, eu posso orar a noite inteira, mas se eu orar com uma expectativa, ou com uma motivação de prejudicar o meu irmão, com uma falsa justiça, ou seja, eu estou buscando justiça de Deus. A justiça de Deus há de acontecer. Né? A oração de macumbeiro. Quebra as pernas, queima, né? Lança lá num leito de hospital, bota um câncer. Misericórdia. Está amarrado, como diz, né? Não amarra não, solta lá para o inferno. Não, irmãos. Pelo contrário, né? Liberta, cura, transforma. Batiza no Espírito Santo, enche de poder de Deus, enche da palavra, renova a mente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então o fruto do Espírito, irmãos, começa assim, amor. Diga assim comigo, amor. Tudo, irmãos, tudo. O apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 13. Tudo, irmãos, ainda que eu tivesse todo o poder, ao ponto de transportar montes, entregar o meu próprio corpo para ser queimado vivo, falasse todas as línguas humanas e as espirituais, tudo isso, irmãos, mas se eu não agir em amor, não é nada, é palha. É o galardão de palha. Na hora da prova vai se queimar, não vai sobrar nada. E sabe, queridos, nós precisamos ter a motivação certa. Tudo em nossa vida deve ser motivado pelo amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Então, irmãos, se eu começo, porque você vai ver as facetas deste amor, queridos, a alegria, irmãos, a alegria, irmãos, é algo extraordinário. Tem gente que insiste em ficar com uma cara de maracujá de gaveta. Não, eu sou espiritual, então eu tenho que ficar com a cara fechada. Eu sou mais santo que você. Aí, você pecando aí, você errado. Não, isso não é isso não demonstra santidade. Pelo contrário, Jesus fala sobre isso em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que vós julgardes, vós sereis julgados também. O que demonstra a santidade, irmãos, é o fruto do Espírito, é de dentro para fora. Não, aqui por fora, aqui para mostrar para vocês, eu estou aqui, né? Aparentemente, demonstrando uma coisa. Mas por dentro, não, isso aí não. A verdadeira santificação é de dentro para fora. E ela vai resplandecer, ela vai iluminar através de você. Amém? Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. É o que diz a palavra. Amém? Agora, irmãos, abra comigo em Efésios 5:8. E aí nós estamos finalizando. Aleluia!
Efésios, capítulo 5, verso 8. Frutificando no Espírito. Olha o fruto do justo, ó. Capítulo 5, verso 8, você achou? Pois outrora éreis trevas. Diga assim, eu era treva. Agora sou luz. Aleluia. Isso mesmo. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Se você é luz, anda como luz. Amém? Andais como filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz, bondade. Repita assim comigo, bondade, justiça e verdade. Tem muita gente aí com codinome de crente, mas as obras são de ímpio. Ah, diz que é crente, mas não tem nada de bondade, né? Eu estou dando um exemplo para você, queridos, porque o fruto, estou falando de fruto, amém, irmãos? O fruto de quem é justo é um fruto de bondade. As nossas atitudes têm que ser boas, não más. Amém. Aleluia. Bondade, justiça e verdade. Aleluia. Versículo 10 agora. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto do justo, queridos, é bondade, é justiça, é verdade. O fruto do justo, queridos, é alegria. Amém? É longanimidade. É ser longânimo. O que é longânimo, irmãos? É ter um ânimo longo. Tem gente que é assim, é igual gangorra, né? Um dia que é só alegria, né? No outro dia já está chutando o pau da barraca, né? Está chutando tudo, está brigando com a mulher em casa, com o marido em casa, está não sei o quê. Aí no outro dia está lá. Não, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ser contínuo, você ter uma vida constante no Senhor. Amém? Frutificando no Espírito. Vai ter momentos, queridos, que as circunstâncias vão pressionar você para você só chorar. Mas isso é o que vem de fora para dentro. Se você frutificar no Espírito, irmãos, você vai começar a buscar na palavra. Você vai perceber que você tem muitos e muitos e muitos mais motivos para sorrir do que para chorar. O choro pode durar uma noite. Não significa que vai durar. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. A alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. Amém? Nem que você precise começar a sorrir pela fé. A circunstância, pastor, não quer me fazer sorrir. Mas aí você vai para a palavra, e você lê a palavra e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deitar-me faz em verdes passos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí você vai para a palavra e diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você vai para a palavra e você vai começar a perceber que você já foi assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas em Cristo porque Ele te fortalece. Você vai para a palavra e você vai perceber, queridos, que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Deus tem grandes coisas para você. A pressão, quando a pressão vir, queridos, quanto mais palavra você tiver, você vai começar a dar uma rajada, queridos, de palavra no diabo. É uma metralhadora de palavra no diabo. O diabo vai vir pressionar você, você vai... palavra. Amém?
Como Jesus fez lá na tentação no deserto. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás, não é bem assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a Deus servirás e somente a Ele adorarás. Quando você está cheio da palavra, irmão, Satanás, ele tem medo de você. Porque o que pode derrotar, botar ele para correr, porque ele já é derrotado, amém? O que pode botar ele para correr é a palavra. É a palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. O fruto do justo, queridos, é fruto de justiça. É fruto do Espírito. Aleluia. As obras da carne, você não é carne. Você é Espírito, você só está habitando, morando nessa carne. E sabe, queridos, Deus já resolveu a tua condição espiritual. Deus em Jesus já resolveu a tua condição espiritual. Você já entregou a sua vida para Jesus, você já nasceu de novo, você foi salvo no Espírito. Agora, a mente, a alma e a carne, ela precisa ser constantemente. É um processo, irmãos, de santificação, de separação, é meditação de dia e de noite na palavra. Aleluia!